Tessalonicenses, São Paulo diz: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. É muito interessante que a palavra aqui, aspirai às coisas celestes, é a palavra frosite, que é uma palavra muito interessante, porque ela vem do substantivo phronesis, que significa prudência, sabedoria, prática, discernimento, capacidade de agir. É o cálculo que nós fazemos para agir. Então, no fundo, o que São Paulo está dizendo é: vocês devem organizar a vida de tal modo que as coisas celestes determinem o resto. Essa tem que ser a vossa prudência. Uma prudência celestial, ou seja, vocês têm que orientar a vida para as coisas celestes. E ele diz por quê? Pois vós morrestes, e a vossa zoé, a vossa vida, está escondida com Cristo em Deus. A imagem é Cristo à direita de Deus Pai e nós escondidos em Cristo. Ou seja, a vida sobrenatural que habita em nós é a mesma vida que Cristo, na sua humanidade santíssima, tem, enquanto participação criada na natureza divina. Isso é maravilhoso, porque como essa carta fala sobre a nossa união com Cristo, então ela nos coloca ao lado do trono do Pai. Ou seja, quando eu rezo, eu tenho que pensar o seguinte: eu não rezo da terra para o céu, eu rezo do céu para a terra. Se a minha vida está escondida com Cristo em Deus, então a minha oração deve ser impregnada da alma de Cristo, dos sentimentos de Cristo, do pensamento de Cristo. E assim a minha oração, em alinhamento com aquilo que está no coração santíssimo de Cristo, com as suas intenções, é uma oração que despeja bênçãos para a terra, que é capaz de recolher em Deus as bênçãos para em Cristo derramá-las. Por isso a Escritura diz que muito pode a oração do justo. Porque a oração do justo, isto é, do homem que justificado por Cristo está ajustado na santidade dele, tem a vida escondida nele, é uma oração que, se tiver os princípios da palavra normatizados dentro dela, arromba as portas do inferno. Ela faz o que Deus faz, porque ela quer o que Deus quer. Há um alinhamento espiritual.
Ele diz: quando Cristo, vossa vida. Então ele já não diz mais que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele diz mais: quando Cristo, que é vossa vida, quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. A imagem aqui é maravilhosa. Nós podemos imaginar Jesus voltando em glória. E ele diz: assim como um raio que vem do Oriente se mostra no Ocidente, com esse brilho, com esse fulgor, ele manifestará não apenas a sua glória particular, mas toda a igreja, exaltada com Cristo nos céus, vai aparecer em todo o seu esplendor, em toda a sua glória. E isso já está dentro de nós. É algo que apenas se manifestará no tempo devido. Mas a vida de Cristo, estando em nós, a glória de Cristo, estando em nós, já está agora. Já é uma realidade presente no âmago do nosso ser. Portanto, qual é a conclusão moral que São Paulo tira dessas premissas? Fazei morrer o que em vós pertence à terra. A palavra aqui é necrosate. Nós poderíamos até, de uma maneira literalista, traduzir: necrosai tudo que em vós pertence à terra. Necrosai tudo aquilo que nos atrai ao que é o humano terreno, tudo aquilo que nos faz estar pegados ao que é sensível e material, tem que ser necrosado. Como São João da Cruz diz, numa linguagem mais tênue, os nossos sentidos externos, toda exterioridade precisa ser apagada, precisa morrer. Necrosai tudo que em vós pertence à terra. Ele diz: porneia, que é imoralidade, a cátara, que é impureza. Imoralidade e impureza, ou perversidade sexual, é a primeira coisa que ele menciona. Assim como quando ele menciona os frutos da carne, ele menciona em primeiro lugar a luxúria. Imoralidade, impureza. Qual é a diferença entre imoralidade e impureza? Impureza não é apenas aquilo que é pervertido, mas são os costumes desregrados que nos fazem desfrutar do prazer venéreo fora da vontade de Deus. Ainda que sozinhos, ainda que apenas na mente. Isso tem que necrosar. Diz mais: paixão. Ou seja, a nossa alma tem que reinar numa paz, numa quietude, que só pode ser divina. Então, todos nós que somos movidos por sentimentos abruptos, por rompantes de emoção, nós precisamos entender que Deus habita na quietude e na serenidade. Agitado é o demônio. No livro de Jó, quando Satã se apresenta diante de Deus, ele diz: de onde vens?
Ele diz, vem de dar voltas pela terra. Portanto, a paixão, pathos, esse sofrer a influência das coisas externas, isso precisa ser necrosado em nós. Assim como tem de ser necrosados os maus desejos. Porque não basta não fazer. Não basta não sentir a veemência da atração que as coisas exercem sobre nós. Nós temos que necrosar os maus desejos por completo, desejando somente a glória de Deus, nada mais. E por fim, a cobiça, que é a idolatria. Talvez a melhor tradução seria o amor ao dinheiro. Porque o início da palavra grega fala de dinheiro. E ele diz que a cobiça é a idolatria. É muito interessante. Tiago diz algo parecido, quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que ele quer dizer com isso? É algo que, do ponto de vista micro, nem sempre a gente percebe. Quanto o amor ao dinheiro perverte uma alma. A pessoa faz loucuras, a pessoa se arrisca, comete pecados e o próprio dinheiro vai concedendo acesso a todo tipo de perversidade, é uma desgraça. Mas, do ponto de vista macro, isso é muito mais simples de se ver. Quando no Ocidente se inventou a moeda, isso aconteceu na Inglaterra, a partir daí, a febre pelo dinheiro enlouqueceu a humanidade e a tem enlouquecido até os dias de hoje. As pessoas trabalham, dinheiro, só pensam em dinheiro. E aí se esquecem de Deus, se esquecem das pessoas, se esquecem de tudo. O amor ao dinheiro, a usura, foi sempre condenada pela igreja, mas depois do surgimento do capitalismo, começou-se a, enfim, tolerar mais esse tipo de pecado, e hoje em dia é endêmico, porque todo sistema financeiro é usurário, todo o sistema financeiro vive de especulação, portanto, de exploração, é uma desgraça. Isso é a raiz de todos os males. Numa ponta, porneia. Na outra ponta, amor ao dinheiro. E no meio, paixão. Quer dizer, o nosso coração é excitado, muitas vezes até pela ira, pela raiva e por sentimentos pérfidos. É muito interessante. Porque se pela porneia eu quero sentir o prazer no meu corpo, pela cobiça eu quero o brilho externo para mim. Ou seja, o que ele está descrevendo é um processo de exteriorização, em que o homem já não tem mais vivência na sua alma. Ele vive na pele, pela imoralidade, e se torna servo das coisas exteriores pela cobiça. E ele diz, isso aqui é o contrário da vossa vida, vocês têm que necrosar isso. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhe resistem.
Isso aqui, muitas vezes se negligencia. A ira de Deus. Todo mundo fala assim, Deus é amor, o Evangelho é amor, nós temos que falar do amor, Jesus é amor, tudo é amor. Espera aí. São Paulo está falando aqui a ira de Deus. Jesus mesmo fala no Evangelho de São João sobre a ira de Deus. É um tema presente na Escritura, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. São Paulo chega ao ponto de dizer, de Deus não se zomba aos Gálatas. Por quê? O pecado é aversivo a Deus, porque Ele é santo. Às vezes nós facilitamos muitas coisas, por exemplo, ao famoso dito, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Calma lá, Deus ama o pecador enquanto ser humano, não enquanto pecador. Enquanto pecador, ele não pode ser amado. Ele só pode ser repelido, a não ser que ele se arrependa, e pela graça do arrependimento ele receba a graça do perdão. É como uma mãe, por exemplo, que tem um filho que se tornou bandido. Pensemos, por exemplo, nesse brasileiro que hoje foi preso pela polícia dos Estados Unidos, né? Depois de 14 dias de procura, por uma polícia que em 24 horas pega todo tipo de fugitivo. A mãe desse sujeito, obviamente, o ama enquanto filho, mas enquanto bandido, não. Quando ela vê que o filho se tornou bandido, ela tem repulsa. Às vezes nem consegue ver. Talvez não assista os jornais, porque é aversivo. Quem vive entranhado na carne, na terra, provoca a ira de Deus, nesse sentido. Se torna aversivo. Antigamente vós estáveis enredados por estas coisas, e vos deixastes dominar por elas. Agora, porém, abandonai tudo isso. E ele diz, outros exemplos, ira, irritação, maldade, blasfêmia, palavras indecentes, que saem dos vossos lábios. Hoje há um culto ao palavrão, né? Mesmo entre cristãos, que misericórdia. Tornou-se normal. As pessoas falarem as piores indecências na internet, nesses programas, nesses podcasts, todo mundo falando as palavras mais imundas. Uma coisa horrível. Aí as pessoas perguntam, padre, é pecado falar palavrão? Eu digo, falar palavrão depende. Está xingando alguém? É pecado. Está provocando alguém com imoralidade, excitando a pessoa? É pecado. Está escandalizando alguém? É pecado. Se irritou? É pecado. Mas assim, falar por falar, não. Porém, isso não é linguagem do céu. É muito interessante que os possessos do demônio sempre dizem muitos palavrões. E eu não consigo imaginar uma palavra torpe saindo dos lábios da bem-aventurada Virgem Maria. Cuidado com as nossas palavras. Porque a nossa vida tem que estar destinada ao céu. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir e vos revestistes do homem novo,
que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem à epignosis, em ordem à contemplação. Veja que coisa maravilhosa São Paulo diz aqui. Primeiro ele diz: já vos despojastes do homem velho. Antigamente, no rito de batismo, era exatamente isso que acontecia. O batismo era feito sempre no sábado santo e havia nas igrejas um tanque batismal, oitavado, por causa do domingo da Páscoa, do dia da ressurreição, que é o 8º dia. Então, o catecúmeno entrava com as suas vestes, e aí ele se despojava das suas vestes. O batismo era feito no escuro. Não havia luz natural, era noite, era vigília. E ele, portanto, ficava completamente sem roupa. O bispo batizava, e quando saía do outro lado, ele se revestia com uma túnica branca. Para dizer: já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir. Vos revestistes do homem novo. Só que, vejam, não é apenas do homem novo, como se fosse um homem novo no momento em que nós somos batizados e pronto, ficou o homem novo imóvel ali. Mas do homem novo que se renova segundo a imagem do seu Criador. Portanto, São Paulo está dizendo que nós somos uma imagem dinâmica de Deus, não uma imagem estática. Ou seja, a graça vai nos renovando dia após dia. Como diz o profeta, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, ou melhor, os que esperam no Senhor se renovarão. Serão como águias que voam sem se cansar, correm sem se fatigar. É isso. A graça vai nos renovando cotidianamente. É um processo de conversão, de renovação que não deveria terminar. Que deveria prosseguir cada vez mais em ordem à contemplação. A epignosis. Ou seja, para que nós sejamos tomados por Cristo e pela sua graça, inteiramente. Mas o que ele diz na sequência é maravilhoso. Ele diz: aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, as portas da epignosis, as portas desse conhecimento íntimo de Deus, estão abertas para todas as pessoas. Ninguém pode dizer: eu fui excluído, eu fui deixado de lado. A porta da intimidade divina está aberta a todos, porém, é preciso despojar-se desse estilo de vida terreno, mundano, mesquinho, carnal, e começar a ser elevado a um estilo de vida celestial. Evidentemente, esse conhecimento de Deus, nessa vida não pode ser perfeito. Nós conheceremos Deus pela visão só no céu, aqui é pela fé. Porém, se o conhecimento nunca será perfeito, inclusive porque nós não podemos conter Deus em conceito algum, nós podemos amá-lo de uma maneira cada vez mais perfeita. Amá-lo, inclusive, sem conhecê-lo perfeitamente. A fé é uma espécie de não saber, mas o amor não tem dúvidas. Portanto, se eu não estou vendo Deus, se eu creio nele, e portanto eu o conheço de maneira sempre imperfeita,
eu posso amá-lo. Amá-lo. O meu amor pode subir como uma seta de fogo na direção dele. E é nesse amor que eu o conheço sem o conhecer. Porque eu não conheço pelo intelecto. Eu o conheço pela caridade. Por esse amor divino que ele semeou em nossa alma. Caridade que é impossível para alguém que efetivamente não quer viver uma vida espiritual. Peçamos ao Senhor que Ele nos conceda essa graça. E então, as coisas da terra perderão graça aos nossos olhos e apenas as coisas celestiais serão a nossa verdadeira realidade, aquela pela qual trafegamos, porque Cristo, nossa vida, aparecerá em seu triunfo e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus.